Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão e Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela e estamos juntinhos nessa jornada da metodologia científica. Neste episódio vamos conhecer, assim, são generalizações, é claro, tudo sempre são generalizações, porque o nosso tempo é curtinho. Então, para que você saiba tudo, é necessário que você possa ler. Aí vou me inspirar em Eduardo Bueno, um grande historiador brasileiro. Então, são generalizações, é necessário que você consulte os livros, que você consulte os links, as indicações que nós estamos fazendo aqui, as inspirações, para que você possa, per si, construir as suas ideias, o seu conhecimento e as suas opiniões. Mas nesse episódio, normas para quê? Bom, se o mais importante são as ideias, então para que tem norma? Então, para que servem as normas? Vamos conhecer? Vamos saber? Vem comigo, esse é o convite que eu faço. Bom, normas para quê? As normas, elas existem basicamente para ordenar a vida humana. Nós temos normas desde que decidimos viver em sociedade. E viver em sociedade foi isso, vamos ordenar. Então, lá em Rousseau, com a origem da desigualdade entre os homens, o contrato social, em que são estabelecidas essas normas, ele traça essas reflexões sobre as normas da convivência social. E não poderia ser diferente. Para que você produza textos científicos, é necessário uma norma que defina com clareza o modus operandi do processo científico, os requisitos, os critérios, a estrutura, os procedimentos, a forma. Então, a gente tem forma e conteúdo. Temos que seguir as duas coisas. O conteúdo, que são as ideias, e aí sempre de modo reflexivo, crítico e político, e a forma de acordo com as regras. E as regras quem dita é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai trabalhar no seguinte, ela vai trabalhar, a ABNT, ela tem regra para tudo. Se você já passou aí pela graduação, você vai saber que tem que seguir essas regrinhas. E precisa decorar todas, hein? Todas as regrinhas, que são mais de 20, você tem que decorar. Brincadeira. Não, você não precisa decorar as regras. Até porque as regras mudam, há atualizações. O que você precisa saber é que existem essas regras e toda vez que você for formatar, então, for colocar ele na forma, você precisa consultar essas regras. É indispensável fazer a consulta dessas regras quando você for finalizar e formatar o trabalho. Você vai formatar ele para fins acadêmicos, seja para entregar atividade numa disciplina de um curso, seja para que você possa encaminhar o seu produto, artigo, relato, resumo, para uma revista científica, que aí nesse caso ela até tem algumas outras regras mais específicas. Cada revista vai ter uma regrinha, vai ter uma normativa que a nota de rodapé, a citação vão mudar de acordo com as especificações de cada periódico. Mas, de modo geral, observa-se a ABNT. Além da ABNT, a gente tem algumas outras normas que são utilizadas. Por exemplo, tem as normas da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, muito utilizada mundialmente. Na verdade, se você for publicar em textos internacionais, eles vão... a recomendação é que se publique de acordo com a APA. Tem também as normas de Harvard, que também são muito utilizadas, mas mais para a área de ciências sociais aplicadas, direito, administração. E existem outras formas, tá? Mas aqui, no Instituto Federal e basicamente na pesquisa científica no Brasil, utilizamos a ABNT. O destaque da ABNT para quê? O destaque da ABNT é para, detalhadamente, citações, referências, alinhamento, resumo, artigo e seções. A gente tem que fazer um mapa mental, Um mapa mental, porque é muito confuso. Fala a verdade, olha, nem a gente desenhando a gente consegue entender essas normas, viu? Fala sério. Então, vão pegar o queijo, vão cortar a árvore, vão fazer... Não. Mas as normas existem e nós devemos considerar essas normas. E aqui, nas nossas normas,
o destaque que eu faço, dentre tantas que existem, é especialmente aqui para NBR 14724. O que a NBR 14724 vai dizer? A NBR 14724 vai tratar sobre a apresentação dos trabalhos. E na apresentação dos trabalhos, ela vai relacionar alinhamento, espaçamento, quanto que é? E tem um clássico que fala assim, né, 3322, né, que é a 3 de margem superior e margem esquerda e 2 de margem direita e margem inferior. Então, mas esses detalhes, você tem que consultar a norma, né? Você tem que consultar a NBR. Então, o espaçamento, o alinhamento, a margem, o parágrafo, que a gente chama de recuo de modo técnico, eles estarão dispostos aqui na NBR, detalhadamente especificando qual é a orientação. Não está necessariamente como você vai fazer isso no seu aplicativo de editor de texto, seja ele qual for, mas você tem que observar essas regras. Então, ele vai dar a apresentação geral do trabalho, numeração de página, o tipo da fonte, a cor da fonte. Mas por que tem que ter cor na fonte? Geralmente a indicação é preto no branco, porque confere maior legibilidade para quem vai acessar o documento. Então, se você tem um contraste forte, você consegue ler melhor. A outra norma que eu faço referência aqui é uma que usa muito, ela teve uma atualização em 2018 e teve outra atualização agora, que é informação e documentação do artigo em publicação periódica, a 6022. A 6022 é uma norma específica para artigos científicos. Quais são os elementos do artigo científico? Tem o título, tem os autores, tem o resumo, tem o abstract, que é o resumo em outra língua, inglês, francês, italiano, espanhol. Tem as palavras-chave, e aí como que é a redação da introdução e da conclusão. Então, a 6022 vai trazer detalhado, estruturado, essa estrutura. E eu falo do artigo científico porque geralmente é o produto que você tem ao final de uma pesquisa científica, principalmente na era aí do conhecimento, da tecnologia, da informação e comunicação, da cybercultura. O livro, ele tem sua importância, mas como as publicações são efêmeras, o artigo é mais rápido e, portanto, atinge mais facilmente o público que se interessa. Então, o destaque são para essas normas. E aí, dentre essas normas, a gente tem que considerar algumas outras observações que eu gostaria de fazer, que é esses sites aqui de recomendação. Esses sites de recomendação aqui que eu trago para vocês são sugestões, evidentemente, tá? Do www.gedweb, é um site que organiza as normas da ABNT. Tem também http://www.abnt.org.br, que também é um site da ABNT, é um site construído pela organização, e normas ABNT. Os dois sites são institucionais e, portanto, têm as normas. Mas você também pode consultar as normas na íntegra pelo acesso ao SWAP via o Target. Dentro do SWAP tem um ícone chamado Target, em que você consulta todas as normas da ABNT. Porque as normas da ABNT, elas são adquiridas, elas são produzidas, elas devem ser adquiridas, elas são pagas. E geralmente as instituições fazem essa aquisição, especialmente as instituições públicas que têm o dever de cumprir a norma, tá? E aí, bom, a gente vai acessar, além disso, a gente vai acessar essas normas, mas eu gostaria de falar antes do Comitê de Ética. Você sabe qual é o seu CEP? Ai, professora, CEP é tão difícil, o meu é 700, não sei quanto, 5500. Não é este CEP, é o CEP do Comitê de Ética em Pesquisa. Toda pesquisa científica, principalmente aquela que envolve seres humanos, obrigatoriamente tem que passar pelo CEP, tem que passar pelo Comitê de Ética.
E o comitê de ética, ele existe na instituição. Então, no Instituto Federal tem um comitê de ética e você, à medida que você for registrar o seu projeto de pesquisa, você tem que registrar ele também no CEP. Não basta você registrar ele apenas na instituição. Você tem que solicitar que a instituição registre ele junto ao comitê de ética e pesquisa. Para que serve esse CEP? Para observar se as regras éticas estão sendo cumpridas na realização da pesquisa, principalmente com seres humanos e estruturas biológicas. Então, né, em que medida o WhatsApp pode ser utilizado como ferramenta, como ambiente virtual de aprendizagem? Vai ter pessoas participando? Se houver pessoas, tem que passar pelo CEP. Se tratar de pessoas, tem que passar pelo CEP. Se falar de pessoas, tem que passar pelo CEP. Então, melhor passar pelo CEP, não é verdade? E aí, esse comitê, ele tem esse cunho, esse intuito de acompanhar a confiabilidade e a ética dos processos de pesquisa científica no Brasil. Então, aí a gente fica feliz, né, quando o CEP emite um parecer, porque você submete ele pela plataforma aqui, que é a plataforma do Conselho Saúde, que foi onde ele nasceu, principalmente para as pesquisas na área de saúde. Mas aí hoje ele está disseminado para praticamente todas as áreas de pesquisa. E aí você submete ele pela plataforma, um comitê vai analisar o seu projeto, a submissão é online, você não sobe um arquivo, você digita. E aí esse comitê delibera a respeito do seu projeto, dizendo se é necessário corrigir alguma coisa, se é necessário esclarecer algum procedimento, se é necessário incluir algum documento. Geralmente é obrigatório, quando envolve pessoas, o TCL, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aqui as pessoas que participarão da sua pesquisa devem assinar como tendo ciência do procedimento científico pelo qual estão passando e de que aquilo não vai trazer risco para ela, ou se trouxer risco, que riscos são e se ela aceita passar por aqueles riscos. Esse é um documento exigido, obrigatório pelo CEP, tá? E aí eles vão analisar o seu projeto, vão dar a deliberação. De acordo com a norma, só é possível iniciar o projeto de pesquisa científica depois da aprovação do CEP. A média é de até 3 meses o tempo para que você submeta e o CEP delibere sobre o seu projeto. E aí a gente vai dar uma olhadinha lá no CEP para a gente ver como é que funciona, né? Será? Olha aí, o site do CEP é esse daqui, né? A gente vai, deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Só para a gente visualizar a página geral aí, né? De como vai ficar. Então, aqui é o site do CEP, a gente tem as observações gerais. Aqui, ó, bem abaixo, no lado... Vamos visualizar aqui. Só para a gente poder arrastar. Então, você tem aqui, bem aqui abaixo da minha pessoa, apresentação, histórico, resoluções. E aí você tem aqui, ó, as resoluções. Você pode encontrar o CEP. Olha aqui o CEP do IFRO, que legal. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente achar o CEP do IFRO. Olha que bonitinho, né? Ó. Então, ó, aqui tem, quantos? Tem 10 CEPs. Isso, exatamente. E aí aqui você tem a possibilidade de consultar, fazer a submissão do seu projeto e também ler as resoluções, as últimas resoluções, tem agora de 2022, as resoluções a respeito de como é trabalhada essa questão, quais as orientações, quais são os procedimentos, qual a estrutura do projeto que tem que ser submetido, ok? Então, aí fica a dica, né, de consulta aí para os procedimentos do Conselho de Ética em pesquisa, para que você não corra risco, nem você, nem os participantes da sua pesquisa, e muito menos o resultado da sua pesquisa, né? Então, essas são as considerações gerais sobre as normas da ABNT. A gente tem aqui nesses links que estão direcionados, abnt.org, por exemplo, você tem as principais normas compiladas pelo site, tá? E
essas normas compiladas pelo site, ó, tem todas as normas da ABNT, as normas técnicas, tem norma de tudo em quanto é canto, tá? Tem norma de chave até norma de agulha, né? Então, aí você vai pesquisar pelas normas educacionais, né, da ABNT. E ainda a gente tem também normas da ABNT, a gente tem... deixa eu ampliar aqui para que todo mundo possa ver, né? Então, ó, normas da ABNT, eu tô aqui, né? Normas da ABNT.org, e aqui tem inclusive as atualizações de 2022. Então, todas as normas, com as observações, o que é a ABNT, quais são as normas, olha lá, 14.724, né, que eu falei. Então, todas as normas aqui, ó, tá vendo? Bem abaixo de mim, 14.724. A 10.520, que é citação, inclusive a 10.520 é uma das principais, né, porque a 10.520 vai falar sobre citação direta, citação indireta, citação de podcast, citação de vídeo de canal do YouTube ou de, né, canais de vídeo, citação de rede social, citação de áudio. Então, todas essas inovações aí na pandemia e pós-pandemia estão listadas aqui na atualização da 10.520, tá? E ela vai trazer aí orientações, cada norma vai... para cada elemento tem uma NBR específica, tá? Então, aqui você tem que consultar, como eu falei, observar, não adianta eu falar para você, porque não é algo que a gente decora, evidentemente, é algo que a gente consulta na hora que a gente realiza o procedimento, tá bom? Então, fica a dica para que você possa acessar esses espaços e consultá-los na edição, na formatação do seu trabalho final, bem como acessar aí o Comitê de Ética e acompanhar a submissão do seu projeto de pesquisa para que ele tenha toda a credibilidade e confiabilidade de uma pesquisa científica. Esse é o convite que eu faço para vocês a produzir conhecimento, gerar conhecimento, reconstruir conhecimento e levar ele ao conhecimento de todos para que possamos transformar a educação. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.